Conservadorismo. Você veio para cá atraído por esse nome, né? Seja você um conservador, seja você um simpatizante, seja você alguém que odeia essa palavra. Nós precisamos entender, né? Vem com a gente. Mas antes, dá uma curtida, aperta o sininho para te avisar de novos vídeos. Compartilhe. Projeto OJL tá só começando. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o Wellington Calegari e vamos fazer uma breve síntese do que é conservadorismo. Essa palavra cada vez mais falada nos dias de hoje, ainda mais depois de tanta coisa que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos. Falar de conservadorismo não é tão simples quanto parece. Talvez seja mais fácil falar do que conservadorismo não é. Conservadorismo não é uma ideologia. Isso é importante. Tem alguns autores, né, que até dizem que é, mas estão, de certa forma, equivocados. Vamos tentar mostrar por quê. Ideologia é um pensamento de origem pseudocientífica que se apropria do método científico para dizer que entendeu a realidade, para dizer que sabe explicar de A a Z como é o mundo, como é a história, quais são os fundamentos da realidade e, em cima dessa sabedoria arcana, suprema, apontar as soluções. Engenharia social pura. Toda ideologia tem essa pitada de engenharia social. Toda ideologia promete um paraíso e entrega um inferno. Em outros vídeos já tratamos disso e trataremos mais ainda. O conservadorismo não entra nessa teia de ideologias, porque o conservadorismo, embora possa sim ser considerado uma doutrina, isto é, um corpo de ideias que ensina algo, ele não se propõe a esgotar a realidade. Para a gente entender quando que começa isso, a gente pode falar, por exemplo, dos precursores do conservadorismo. Ao longo da história humana, sempre tivemos os apóstolos do bom senso, os apóstolos da virtude e da prudência. Um exemplo foi Aristóteles, o grande filósofo que praticamente construiu o pensamento clássico junto com Platão e que dizia que a virtude está no meio, não está nos extremos, nem muito nem pouco, o certo, o justo. E essa é uma atitude tipicamente conservadora, embora não se usasse, obviamente, esse termo. Os maiores pensadores da igreja ao longo da Idade Média também foram apóstolos do bom senso. Se vivessem hoje, seriam obviamente conservadores. Santo Tomás de Aquino, que seguia essa linha aristotélica e praticamente interpretou Aristóteles para o Ocidente na Idade Média, também vai nos trazer essa pegada do bom senso na política, nos costumes, do respeito ao bem comum, às tradições que norteiam o homem. E sempre tivemos também os doidinhos, os gnósticos, os milenaristas, aqueles que desrespeitavam o bom senso e que pregavam soluções radicais ou até mesmo arbitrárias. Mas o negócio começou a ficar quente na humanidade a partir dos séculos 17 e 18. No século XVII veio a Revolução Científica. Nomes como Newton, Galilei, Kepler, Tycho Brahe e outros trouxeram uma forma revolucionária de entender a natureza. O método científico permitiu ao homem estudar a sua realidade física de uma forma como nunca antes e, a partir desse estudo, desenvolver invenções, remédios, máquinas. A ciência transformou profundamente a face da Terra e permitiu, por exemplo, a Revolução Industrial, a Revolução Médica. Mas junto com a ciência, infelizmente, desenvolveu-se aquilo que podemos chamar de soberba humana, que sempre existiu, mas que agora tinha o alimento de conquistas reais. No século XVIII, com o Iluminismo, o homem torna-se extremamente arrogante. Pela primeira vez na história, você vê uma rejeição total e radical do transcendente, como diria o grande pensador Eric Voegelin.
em seu livro, em sua obra, não é? A história da ordem, sobre a ordem, o desenvolvimento da ordem política. Wegener vai falar de como que os homens, a partir de determinado momento da nossa história, especialmente a partir do avançar da Idade Moderna, vão rejeitar as explicações transcendentais, isto é, aquelas que saem do ser humano, e vão se focar apenas nas explicações imanentistas. Imanentismo, para quem não sabe, é aquele tipo de explicação que foca apenas na realidade humana deste mundo. Ora, se toda a verdade está neste mundo, e se eu acredito, graças aos avanços da ciência, que eu posso desbravar todas as realidades do mundo pela ciência, logo temos como descobrir toda a verdade por meio da ciência. Então o século XVIII, o século das luzes, é também o século em que surge o elemento ideológico. As ideologias revolucionárias, liberalismo, e a partir dele progressismo, socialismo, e depois muitas outras, comunismo, feminismo e por aí vai, anarquismo, vão todas produzirem receitas mirabolantes de trazer o paraíso para a Terra, supostamente baseadas em métodos científicos. Mas sempre se esquecendo que o homem é muito mais do que aparenta ser. O ápice disso no século XVIII foi a carnificina conhecida como Revolução Francesa. Entre 1789 e 1799, em nome dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, milhares de cabeças foram cortadas, a igreja foi perseguida, conventos fechados, padres, freiras, pastores, líderes espirituais, pessoas que discordavam foram massacradas. Guerra, fome e miséria, tudo no afã de trazer a libertação do homem e a reconstrução total da ordem política, social e cultural. Tudo em nome da razão revolucionária, que dizia trazer o bojo, no seu bojo, toda a glória de uma nova era baseada nos princípios do iluminismo. A loucura foi tanta que eles mudaram o calendário, não poderia mais ser o calendário cristão, criaram o calendário revolucionário, com meses de nomes estranhos como Brumário, Frutidor, Termidor. Mudaram as datas, ao invés dos dias santos, passaram a ser dias dedicados aos heróis da Revolução. Mudaram até mesmo a era inicial, ao invés de ser era cristã, passou a ser era revolucionária. E por fim criaram um culto, o culto à razão, como um festival ridículo encenado em Paris em 1793, no auge do terror, em que jovens vestidas de branco e carregando tochas faziam danças muito sensuais, diga-se de passagem, em honra à deusa da razão. E isso diante de uma plateia que se dizia ateia ou agnóstica. Diante dessa loucura, um pensador inglês, pensador e político, Edmund Burke, em 1790 publica um livro, Reflexões sobre a Revolução em França. Esse livro, mais do que um texto denúncia, foi profético. Burke era um político típico, um político Whig, isso aí. Ele era aquilo que chamaríamos de liberal na Inglaterra daquela época. Ele era político do parlamento, era um pensador, era um filósofo. E analisando o que ele recebia de informações através de cartas de amigos que estavam vivendo aquela loucura revolucionária na França, e olha, 1790, aí eles estavam nos primeiros estágios da Revolução, mas Gibbon já viu uma loucura e disse: vocês estão querendo inventar a roda, reinventá-la. O que vocês estão fazendo é pegar as tradições dos seus ancestrais, jogá-las no lixo, fazer tábua rasa e, a partir de princípios supostamente filosóficos e científicos de meia dúzia de grandes pensadores, querendo construir um novo mundo. Isso só vai dar em uma coisa: loucura e banho de sangue. Essa foi a profecia de Burke, que não pôde vê-la acontecer, pois ele morreu logo em seguida.
mal sabia que 2 ou 3 anos depois a Revolução Francesa degeneraria nesse massacre hediondo que nós estamos falando. Por conta de seu pensamento, Burke é considerado o pai do conservadorismo moderno, pois a sua visão é, em grande parte, uma visão do conservadorismo. Então nós já entendemos, conservadorismo é uma postura, antes de mais nada, uma postura de moderação anti-ideológica. Enquanto que as ideologias dizem avante, reforma, revolução, progresso, o conservador diz calma, peraí, o que é que vocês estão jogando na lata do lixo? Vamos ver. Burke, por exemplo, ele dizia o seguinte: a sociedade, a ordem política, mais do que um pacto entre os indivíduos que a compõem, como dizia, por exemplo, John Locke, o filósofo liberal, mais do que isso, o Estado e a ordem política é um pacto entre gerações, em que uma geração vai passando a outra o legado que recebeu da anterior, podendo sim fazer acréscimos, mas sem jogar fora a parte principal que recebeu. Esse legado continuamente passado como uma corrente é o que chamamos de tradições. A partir de Burke, essa mentalidade conservadora teve outros expoentes. Um exemplo foi o francês Alexis de Tocqueville, autor da obra Democracia na América. Embora seja difícil também situar Tocqueville entre um liberal clássico e um conservador, a sua abordagem é em grande parte conservadora, na medida em que, ao analisar a democracia americana, ele faz uma denúncia sobre os perigos de um sistema político como o francês revolucionário ou pós-revolucionário, que elimina todas as instâncias sociais, família, igreja, organizações sociais independentes, e cria apenas 2 polos: o Estado onipotente e o indivíduo, que passa a ser apenas um átomo fraco diante de um poder que passa a ser absoluto. Tocqueville vai argumentar: na época do absolutismo dos reis e na Idade Média, várias eram as instâncias de poder entre o indivíduo e o rei. Você poderia recorrer a essas instâncias. Agora não. O que existe é o poder maciço do Estado, mesmo que sendo uma democracia, supostamente, contra o indivíduo. E Tocqueville alertou que isso poderia ser muito perigoso, pois esse Estado tenderia a se absolutizar, ao contrário do que pregava a teoria liberal, outro profeta do que está acontecendo nos dias de hoje, em que o Estado, de fato, em nome da democracia, dos direitos humanos, da ciência e de tudo mais, pisa todo e quaisquer direitos fundamentais que ele mesmo prega. A partir daí, então, o conservadorismo vai ter expoentes em vários lugares do mundo, sempre batendo de frente contra os avanços, muitas vezes irrefreáveis, do progressismo e da revolução. Agora é importante dizer que, apesar da postura conservadora ser essa postura de cautela, existem diferentes nuances entre os conservadores. Por exemplo, os conservadores da linha britânica, que é a linha burkeana, são conservadores que se pautam no naturalismo, isto é, eles acreditam que o homem tende a evoluir segundo causas naturais. Existe uma evolução natural da sociedade que tem que ser cuidadosa, e que, portanto, devemos tomar cuidado com as novidades, mas não rejeitá-las totalmente. E o grande parâmetro para julgar se algo é bom ou não é se ele foi aprovado pela história. Se algo foi usado ao longo da história, deu certo, foi absorvido, positivo. Se não deu certo, deve ser rejeitado. Essa postura burkeana, ela tem vários méritos, mas ela também tem algumas críticas que vêm de um outro segmento, nós vamos falar em um outro vídeo, que são os reacionários. Para um reacionário, que é diferente de um conservador, não basta essa postura de apenas observar, ver as novidades, ver aquilo que interessa, que não interessa, absorver o bom, rejeitar o ruim, vamos nos ater às tradições, isto é, ao legado dos nossos ancestrais. Não. A palavra reacionário também surgiu na época da Revolução Francesa, mais especificamente após a Revolução Francesa, na época do Congresso de Viena, que era o nome dado àqueles que queriam voltar a história ao que era antes
antes do saculejo da Revolução. Nós vamos falar disso mais em um outro vídeo. Mas, de qualquer forma, ela tem como característica a rejeição do mundo moderno. O reacionário, ele pensa que é necessário voltar atrás. Nesse ponto, ele é um pouco radical, muito radical, para ser sincero. O conservadorismo é diferente do reacionarismo. Porém, alguns conservadores concordam com uma vertente reacionária de que é necessário voltar-se em algo, porque a tradição não é o único parâmetro a nos pautar. Existe um grupo de conservadores do qual eu me situo, são os conservadores reacionários, que entendem, por exemplo, que embora as tradições sejam um parâmetro, existe um outro parâmetro ainda mais importante. E esse parâmetro é o da lei natural, a lei eterna, a lei do nosso Senhor. E essa lei, ela está acima das tradições. Embora as tradições sejam, sim, um sustentáculo importante da nossa sociedade, elas realmente são falhas. Mas existe uma lei natural inscrita no coração de cada homem, de cada mulher, fácil de se entender, fácil de se codificar e que deveria ser o parâmetro de qualquer sistema político, religioso e cultural. Não tem nada de totalitário e tem tudo de humano. Então, essa linha de conservadores reacionários, no qual eu me situo, inclui nomes, por exemplo, como o governante de Portugal, Antônio de Oliveira Salazar, e outras figuras que merecem ser estudadas, como também vale a pena lembrar, Primo de Rivera, da Espanha. Mas isso nós falaremos em um outro vídeo, em um outro momento. Dá o seu joinha, curte a gente e vamos em outros momentos e outras histórias. Aqui é o Projeto OJL com Wellington Calegari. No.